Olá! Está começando o MaturiCast, pílulas de conhecimento para um envelhecimento ativo e saudável. Este programa é promovido pelo projeto de extensão Maturidade em Cena, Teatro e Promoção da Saúde na Terceira Idade. Contamos com o apoio das Pró-Reitorias de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários e Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade Federal do Tocantins, assim como da rádio Unitins FM. Nosso podcast está disponível nas principais plataformas de áudio digitais: YouTube, Spotify, Deezer e Google Podcast. Na terceira temporada do podcast, a temática abordada é a velhice em cena. Ao longo dos episódios, nós discutiremos o protagonismo da pessoa idosa nas artes, seja como inspiração para criações ficcionais ou como atores e atrizes de suas próprias histórias. Olá! Chegamos à terceira temporada do MaturiCast, a velhice em cena. E no episódio de hoje, vamos falar sobre os velhos na literatura. Para essa conversa, teremos como convidados a escritora Lita Maria e o poeta tocantinense Toninho de Arapapá Barbosa. Agradeço o aceite em participar de nosso podcast e sejam muito bem-vindos. Eu sou Lita Maria, estou cursando mestrado em Letras, campus da UFT de Porto Nacional, sou servidora pública estadual da Reserva do Corpo de Bombeiros Militar Tocantins e ocupo a cadeira 25 na Academia de Letras dos Militares Estaduais do Brasil, IDF, e a cadeira 19 na Academia Paulense de Letras. Inicio nossa conversa perguntando: qual a importância da literatura no contexto do envelhecimento? A importância da literatura desse contexto é que a gente envelhece, adquire novas formas de ver a literatura e de ver o próprio envelhecimento. Com isto, a gente passa a ter uma concepção melhor da questão do ponto de vista literário, das construções literárias, não é mais aquilo que se via antes, você parece que vê algo mais enriquecedor. A leitura frequente, assim como qualquer outra ação que fazemos de maneira rotineira, torna-se um hábito, e muitos hábitos podem se tornar ferramentas poderosas para o nosso corpo e mente. No contexto do envelhecimento, o desenvolvimento do hábito da leitura, se mantido por toda a vida, pode suscitar um maravilhoso arcabouço de ideias e informações que serão úteis, mesmo que de forma inconsciente. Diversos estudos apontam que essa prática reduz a possibilidade de ocorrência de doenças que afetam as capacidades mentais, a exemplo, as doenças neurodegenerativas e a própria depressão. Então, esse mergulho na leitura torna-se uma válvula de escape que nos permite ampliar a realidade e vivenciar emoções diferentes das páginas, o que pode ser realmente reconfortante em várias situações. Como a literatura aborda o tema do envelhecimento e da sabedoria acumulada pelos personagens mais velhos? Ela aborda de uma maneira, nem sempre todos os atores fazem essa abordagem, os autores que eu quero dizer, mas eu tenho lido bons autores que abordam essa temática e aborda com uma riqueza. E a gente, a maturidade, volto a dizer a questão da vivência da maturidade, a gente absorve isso com uma grandeza que só edifica muito mais esse estado de maturidade que a gente passa a adquirir, né? Eu já estou entrando dentro dele, portanto é isso aí. Essa pergunta é muito interessante, pois se realizarmos uma rápida busca em nossas memórias, é quase certo que lembraremos de inúmeros exemplos de personagens que já povoaram os romances lidos, as novelas, os contos e crônicas e até poesias. Nessas leituras, chama a atenção a característica de serem sábios ou misteriosos, fruto de uma construção que povoa o imaginário, que é a sapiência que os anos de vida nos traz. Muitas vezes, esse saber é traduzido em enredos com personagens experientes, com domínio de um saber de alcance inimaginável sobre os mais diversos assuntos. E isso pode abrir possibilidades de ressignificação de vivências, pela identificação com os personagens, por exemplo, mas também pode suscitar a construção de estereótipos. Eu penso que sim, pode,
Não só estereótipos, mas também perpetuação de posturas caricatas ou preconceitos relacionados ao lugar que a velhice ocupa na literatura, na arte. Como as narrativas literárias retratam os desafios e as experiências únicas enfrentadas pela pessoa idosa? Se pensarmos a literatura como um espelho da realidade, podemos compreender com mais clareza as vivências das personagens na trama. E muitos são os desafios nessa área. As limitações físicas, as dificuldades de locomoção e de fala, desafios sentimentais e sociais, por exemplo, são alguns dos enredos que tendem a impactar o leitor. E ainda, a busca pela aprovação familiar e pela manutenção do contato social, as perdas de repertórios que são prezados pelas pessoas idosas, podem se constituir em ricos pontos de partida para essa tão necessária discussão. Elas retratam de uma maneira, dentro do convívio atual da pessoa idosa. Cada tempo literário faz essa retratação. Nós estamos hoje nessa era da informatização e as narrativas têm tido uma preocupação em retratar isso, saber traduzir isso de uma maneira para ficar mais acessível, mais fácil, mais assimilativo ao idoso. Como a perspectiva cultural em relação aos idosos é refletida e moldada através da literatura? Tá aí como a UFT está fazendo, a UFT está promovendo esse debate, fazendo eu creio que vai ser vários podcasts, caso este podcast do qual eu estou envolvido nele, é dessa maneira que se promove, né? É dessa maneira que se faz um debate e se chega em algum objetivo, no caso, o objetivo é importante. Muitas vezes pensamos a escrita como entidade estática definitiva, mas a escrita é dinâmica, viva. Nessa perspectiva, podemos pensar na amplitude do viés cultural se refletindo e sendo moldado através da literatura. Ali na escrita perpetuam-se muito mais do que memórias, perpetuam-se contextos sociais, políticos, econômicos, ambientais, entre outros, que vão ressignificando verdades, vestindo-as com o alargamento e expansão de conceitos. Podemos transitar entre a realidade e a literatura, experimentando e refletindo sobre as características culturais das personagens, abrindo discussões significativas em diversos espaços que podem refletir em criação, ampliação de programas voltados ao cuidado com a velhice. A literatura pode ser uma possibilidade para promover o diálogo intergeracional e a compreensão entre diferentes faixas etárias? Sim, é evidente que sim. E como de maneira, como já retratei, como a UFT está promovendo esse evento, é como vários autores têm a preocupação de fazer esse intercâmbio, de produzir elementos literários que traduza essa necessidade, que de alguma forma satisfaça essa questão, no sentido de fazer essa interação entre diferentes pessoas, né, diferentes faixas etárias, e é por aí. A literatura proporciona contato direto com personagens idosos, o que traz conhecimento e gera indagações, mas também proporciona contato com linhas de pensamento de autores de outras épocas. Nesse ponto, podemos perceber um fator interessante quanto ao fenômeno da literatura provocar essa interação intergeracional, pois assuntos que por diversas vezes não são de primeiro interesse dos leitores podem despertar um enorme interesse quando camuflados nas entrelinhas em obras literárias. A imersão na literatura, como estudo ou entretenimento, pode levar o leitor a um banquete de possibilidades de diálogos. A recíproca também é verdadeira e reflete na prática de leitura das pessoas mais velhas. Como a literatura pode ser usada
para a promoção de um envelhecimento ativo e criativo? Eu vejo que a literatura tem feito isso através do tempo. O que precisamos? Precisamos de muito mais. A ratificação do respeito, né, do conceito de respeito, do cuidado, da inclusão, pode ser ampliada com incentivos culturais de modo geral. E nesse bojo, a literatura entra como potente catalisadora de espaços de discussão. Precisamos gerar incentivos à leitura, ofertando amplo acesso ao mundo literário, com observância às especificidades que permeiam a velhice. E mais, incentivos à leitura e à escrita. Literatura também produzida nessa fase da vida. A arte de ler e escrever não ocupa espaços restritos, mas abrangentes, alcançando também pessoas velhas. Guardiãs de saberes, né? Eu pergunto, né? São guardiãs de saberes? É para além desse lugar quase inacessível. A velhice como fonte de capacidades legítimas de ocupação de espaços na literatura. Para finalizar, pergunto: a literatura pode ser usada para ratificar o papel da pessoa idosa como guardiões e guardiãs da tradição e transmissores de conhecimento? Pode sim, a literatura, ela sempre teve esse papel, ela sempre fez esse papel importante, ela vem fazendo esse papel importante, e isso pode ser mais ainda fomentado e intensificado, para a pessoa idosa ser, de fato, esses guardiões do conhecimento, né? Porque, de fato, somos os guardiões do conhecimento. Nas comunidades indígenas não é a literatura, mas é a questão oral, e está dentro do mesmo contexto, porque um dia pode se tornar literatura. Então, eu dei esse enfoque só para fazer uma comparação. É por aí. Quero agradecer mais uma vez a participação dos nossos convidados, Lita Maria e Toninho de Arapapá Barbosa, pelas valiosas contribuições trazidas neste episódio sobre os velhos na literatura. A partir dessa conversa, podemos conhecer um pouco mais sobre como a literatura tem sido um espaço de protagonismo de personagens mais velhos, seja por abordar histórias reais ou ficcionais, ou mesmo por valorizar as experiências e os saberes de escritores e escritoras idosos e idosas que, com a maturidade, vão trazendo para seus escritos novas nuances, como ressaltado por nossos convidados. Um grande abraço e até mais! E chegamos ao final de mais um episódio do MaturiCast. Obrigado por ouvir e não percam os próximos episódios. Até lá!